Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas falando sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório é formado por três estruturas principais: o coração, o sangue e uma série de vasos por onde o sangue circula. Esses vasos são semelhantes a tubos e eles vão permitir com que o sangue ele seja transportado para todas as partes do corpo. O coração funciona como uma espécie de bomba. Ele é formado por uma série de músculos que, ao se contraírem e relaxarem, acabam lançando dentro dos vasos sanguíneos o sangue que vai ser distribuído pelo nosso corpo. Então, através desses músculos, o coração ele consegue bombardear o sangue para todas as partes do nosso corpo. Aqui nós podemos observar a estrutura do coração. O coração ele é formado por 4 compartimentos. 2 compartimentos aqui acima, por onde o sangue entra, que são chamados de átrios. O que está no lado direito é o átrio direito. O que se encontra no lado esquerdo é o átrio esquerdo. Logo abaixo, depois de entrar pelos átrios, o sangue é lançado nos compartimentos de baixo, que são chamados de ventrículos. Então, nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Após ser jogado aqui nos ventrículos, o sangue ele vai ser lançado bombardeado para fora do coração para ser distribuído por todas as células do nosso corpo. Então, o sangue entra pelos átrios, é lançado nos ventrículos e depois lançado para fora do coração, sendo distribuído para as células do nosso corpo. Então, aqui nós podemos ver uma imagem da entrada e saída de sangue no coração. Então, aqui, ó, vocês percebem que o sangue ele vai entrar pelos átrios, passa para os ventrículos e em seguida vai sair do coração para ser jogado nas diversos sistemas do nosso corpo. O sangue ele é responsável pelo transporte de várias substâncias. Entre essas substâncias, a gente pode citar os nutrientes que são provenientes dos alimentos. Como nós já estudamos em aulas anteriores, existe um nutriente que é retirado do alimento, que é chamado de glicose. A glicose é usada na respiração das nossas células, um processo de respiração celular. Então, a glicose do alimento vai ser usada pelas células para a produção de energia e essas células conseguirem realizar suas funções vitais. Além disso, ao produzir energia, a célula também produz gás carbônico, uma substância que também poderá ser transportada pelo nosso sangue. Além de transportar nutrientes, o nosso sangue transporta também o gás oxigênio. Então, como vocês podem ver na imagem, o gás oxigênio está ligado às células do sangue, e aí esse gás oxigênio ele é retirado lá dos pulmões, é colocado no nosso sangue e distribuído para as células do nosso corpo. Então, o sangue ele também é responsável pelo transporte de gás oxigênio. Se a gente observar, o nosso sangue ele é formado por algumas partes. Para separar as partes que compõem o sangue, nós utilizamos um processo chamado de centrifugação. Então, o que está sendo mostrado na imagem é a retirada de uma amostra de sangue dessa pessoa para realizar o processo de centrifugação. Nesse processo, essa amostra é colocada em uma centrífuga que vai girar em alta velocidade. Após girar em alta velocidade, nós podemos separar o nosso sangue em duas partes. Uma parte avermelhada, que fica abaixo, e uma parte líquida, amarelada, que fica acima. Essa parte avermelhada, que fica abaixo, ela vai ser composta pelas células do nosso sangue. Então, nela, nós poderemos encontrar as células chamadas de glóbulos vermelhos, células chamadas de glóbulos brancos, e, além disso, restos de células chamadas de plaquetas. Logo acima, nós podemos encontrar uma substância líquida e amarelada que vai ser chamada de plasma. Então, o sangue ele é composto desses dois componentes, de células e restos de células, e de uma parte líquida chamada de plasma.
É através do processo de centrifugação que nós podemos separar os componentes do sangue, como eu já falei para vocês. Então, esse processo de centrifugação é o que é usado, por exemplo, quando a gente realiza os exames de sangue, para observar a presença de doenças como a anemia, leucemia, ou de infecções por determinados vírus ou bactérias. Então, esse processo de centrifugação que eu falei, que nós separamos a parte do sangue, as partes do sangue, é utilizado nos hemogramas, nos exames de sangue, para verificar algumas doenças no nosso organismo. Como eu falei anteriormente, os vasos sanguíneos são estruturas dentro das quais o sangue circula pelo organismo. Então, o sangue ele vai sair do coração por uma estrutura, por um vaso chamado de artéria. Essa artéria, ela vai se dividir em outros vasos bem menores, bem mais finos e não possíveis de visualizar a olho nu, que são chamados de arteríolas. As arteríolas, por sua vez, se dividem novamente em vasos ainda mais finos, que são chamados de capilares. Então, o sangue sai do coração pela artéria, essa artéria se divide em arteríolas, e as arteríolas se dividem novamente em vasos sanguíneos muito finos, chamados de capilares. Esses vasos sanguíneos são tão finos que as células do sangue, elas conseguem passar por esses vasos somente estando enfileiradas, uma atrás da outra. Então, só de analisar essa informação que eu estou falando para vocês, vocês conseguem perceber o quanto os capilares, eles são vasos sanguíneos bem finos. Então, vamos ver o que vai acontecer na passagem do sangue por esses vasos. Então, o sangue ele vai sair do coração por um vaso chamado de artéria. A artéria vai se dividir, como eu já disse, em vasos chamados de arteríolas. E as arteríolas se dividem novamente em vasos chamados de capilares. Os capilares, eles estão conectados às células do nosso corpo. Então, através dos capilares, existe a troca de substâncias do sangue com as células. Então, os capilares, eles estão conectados às nossas células e lá ocorre a passagem de substâncias do sangue para a célula ou das células para o sangue. Em seguida, esses capilares, após realizarem essa troca de substância com as células, eles vão se unir, formando estruturas que são chamadas de vênulas. E as vênulas, elas vão formar estruturas ainda maiores, que são possíveis de ver a olho nu, que são chamadas de veias. As veias vão levar novamente o sangue para o coração. Então, os capilares, eles vão se unir formando as vênulas se unem formando a veia e retorna o sangue para o coração. Como eu falei para vocês, as veias, elas são responsáveis pelo retorno do sangue do corpo para o coração. Então, o que vai acontecer? Aqui eu estou mostrando a estrutura de uma veia. E aqui o fluxo de sangue do corpo para o coração. Então, observem que o sangue ele deve sempre fluir do corpo para o coração através das veias. As veias apresentam estruturas que são chamadas de válvulas venosas. Essas válvulas venosas, elas são estruturas que vão se fechar, evitando que o sangue ele retorne do coração para o corpo. Então, é o que está sendo mostrado na imagem a seguir. Aqui nós podemos ver, ó, que caso esse sangue ele queira retornar do coração para o corpo, essa válvula venosa ela vai se fechar, impedindo que esse sangue ele retorne para baixo, certo? Então, se por um motivo, por ação da gravidade, esse sangue ele queira fazer esse trajeto contrário, essas válvulas venosas vão impedir que isso aconteça, fazendo então o fechamento das veias. Para ajudar no trabalho de subida do sangue do corpo para o coração, os músculos ligados ao esqueleto também vão ajudar nesse processo. Então, aqui, ó, vocês observam, por exemplo, o músculo da panturrilha.
Esses músculos da panturrilha, eles vão auxiliar o processo de subida do sangue do coração para o corpo nas veias. Como é que eles fazem isso? Eles vão fazer isso realizando, então, a contração. Sempre que esse músculo se contrai, ele aperta a estrutura da veia, auxiliando, então, na subida de sangue do corpo para o coração, como está sendo mostrado na imagem. Então, isso acontece normalmente nos nossos movimentos, no nosso andar, no nosso caminhar. Sempre que ocorrem movimentos voluntários, que dependem da nossa vontade, esses músculos estarão se contraindo, auxiliando na subida do sangue do corpo para o coração. Caso o músculo não esteja realizando o movimento, as válvulas vão ficar fechadas, impedindo que esse sangue retorne para baixo novamente, certo? Todo mundo já ouviu falar em varizes. E as varizes, elas são resultados de um problema nas válvulas venosas. Então, sempre que as válvulas estão enfraquecidas, estão com as paredes desgastadas, o que vai acontecer é um acúmulo de sangue naquele local, certo? Então, se ela não se fecha apropriadamente, vai ocorrer o retorno do sangue do coração para o corpo, fazendo então com que esse sangue se acumule nessas regiões, formando o que a gente conhece como varizes. Então, as varizes, elas são, em geral, formadas a partir do momento em que as válvulas, elas não se fecham apropriadamente, porque estão com a parede enfraquecida, e isso pode causar o retorno de sangue e o seu acúmulo, formando a estrutura das varizes, o que não é encontrado em uma veia saudável. Em uma veia saudável e com as válvulas funcionando normalmente, não existe esse problema de retorno de sangue, porque elas vão estar fechadas, e aí isso vai acontecer com que o sangue ele flua normalmente do corpo de volta para o coração. Aqui nós podemos observar o esquema de fluxo do sangue de uma forma geral, como eu já comentei. Então, o sangue ele sairá do coração por vasos chamados de artérias. As artérias se dividem em vasos menores, chamados de arteríolas. E as arteríolas se dividem novamente em vasos ainda mais finos, chamados de capilares. Os capilares estão conectados às células do corpo, realizam a troca de substâncias entre a célula e o sangue. Em seguida, esses capilares eles vão se unir, formando as vênulas. As vênulas se unem formando vasos ainda maiores, que são as veias. E as veias retornam, então, o sangue para o coração. Dessa forma, o sangue fluirá por todas as partes do nosso corpo. Esse sangue que sai do coração para o corpo, ele é um sangue rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, o sangue que sai do coração para o corpo, ele é um sangue rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. Ele sairá do coração, passando por todas as partes do corpo e depois aqui retornará ao coração. Ao retornar ao coração, o sangue ele será um sangue pobre em gás oxigênio e agora rico em gás carbônico. Esse trajeto do sangue do coração para o corpo e do corpo para o coração, eu vou chamar de circulação sistêmica. Esse nome circulação sistêmica existe devido ao fato do sangue sair do coração e passar por todos os sistemas do corpo e em seguida retornar ao coração. Por isso que eu vou chamar esse processo de circulação sistêmica. O sangue que chega ao coração, ele é um sangue rico em gás carbônico e pobre em gás oxigênio. Então, ele deverá ser transferido para o pulmão, onde ele vai ter novamente, vai ter a troca. Ele vai receber o gás oxigênio e deixar o gás carbônico. Então, lá do pulmão, o sangue sai novamente, rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico, retornando para o coração.
Essa circulação do sangue do coração para o pulmão e do pulmão para o coração, eu vou chamar de circulação pulmonar, porque é uma circulação que ocorre entre o coração e o pulmão. Então, a circulação é dividida em circulação sistêmica, aquela que ocorre do coração para os sistemas do corpo e novamente para o coração, e a circulação pulmonar, que é aquela que ocorre do coração para o pulmão e do pulmão para o coração novamente. Aqui nós podemos observar, então, como é que é o trajeto completo do sangue ao longo do nosso sistema circulatório. Então, vamos analisar primeiro a estrutura responsável pelo bombeamento do sangue, que é o coração. Como eu falei para vocês, o sangue, ele sai do coração através de uma artéria, que eu vou chamar, no caso, de artéria aórtica. Então, aqui está sendo representada a artéria aórtica. Então, o sangue sairá do coração, rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. E sai por um vaso chamado de artéria aórtica. Então, esse sangue sairá do coração. Essa artéria vai se dividir em arteríolas, como eu falei, que vão se dividir em vasos ainda mais finos, chamados de capilares. Como eu falei para vocês, os capilares, eles estão conectados às células do corpo. Então, o que vai acontecer é que o gás oxigênio do sangue vai entrar para dentro das células e as células vão transferir para o sangue o gás carbônico. Então, as células recebem o gás oxigênio do sangue e passam para o sangue o gás carbônico. Em seguida, então, o que vai acontecer é que o sangue agora, depois que acontecem essas trocas, vai se tornar rico em gás carbônico e pobre em gás oxigênio. Os capilares vão se transformar em estruturas de calibre maior, que são as vênulas, e as vênulas vão levar esse sangue através das veias. Existem duas veias que vão levar o sangue para o coração. A veia cava superior, que é aquela veia que traz o sangue das partes superiores do corpo. E a veia cava inferior, que é aquela veia que vai trazer o sangue das partes inferiores do corpo para o coração. Então, chega ao coração esse sangue, que agora está rico em gás carbônico e pobre em gás oxigênio. E o que vai acontecer é que esse sangue ele vai ser transferido lá para o pulmão. A saída, como eu falei para vocês, do sangue do coração ocorre sempre por uma artéria. A artéria que leva sangue do coração para o pulmão é chamada de artéria pulmonar. Então, lá vai o sangue, rico em gás carbônico e pobre em gás oxigênio, pela artéria pulmonar até os pulmões. Então, novamente, essa artéria ela vai se transformar em arteríolas e em seguida em capilares, que estão ligados ao pulmão. O que acontece é que, então, o gás carbônico vai sair do sangue para o pulmão e o gás oxigênio que está no pulmão vai passar para o sangue. E aí, esse sangue ele vai se tornar agora rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, os capilares vão se unir, formando arteríolas, e em seguida vão formar as veias que vão, em arteríolas não, perdão, em vênulas, e em seguida em veias, trazendo novamente o sangue para o coração. O sangue que traz, a veia que traz o sangue dos pulmões é uma veia chamada de veia pulmonar. Então, ela traz novamente o sangue dos pulmões até o coração. Aqui no coração, esse sangue sairá pela artéria aorta, será distribuído pelo corpo, retorna para o coração, em seguida sai do coração para o pulmão, do pulmão retorna para o coração novamente. Então, a todo momento está acontecendo esse processo, esse trajeto de sangue pelo nosso corpo.
Nós chamamos de frequência cardíaca o número de batimentos do coração por minuto. Em um adulto, a frequência cardíaca ela chega a medir de 60 a 80 batimentos por minuto. Claro que essa frequência ela vai ser alterada dependendo do nosso estado emocional, por exemplo. Então, sempre que nós levamos um susto, a frequência cardíaca ela aumenta para fazer com que mais sangue chegue às nossas células, fazendo então com que a gente consiga fugir daquela situação que está nos causando um susto. Os médicos, eles costumam escutar a frequência cardíaca, o batimento do coração, através de um aparelho chamado de estetoscópio. Então, o estetoscópio ele é usado para auscultar o coração. Isso significa que ele é usado para ouvir os batimentos do coração, o movimento do coração, e assim a gente ter uma noção, o médico ter uma noção da frequência cardíaca dessa pessoa. Outra forma de medir a frequência cardíaca é através da pulsação. A pulsação, ela é um sinal de passagem de sangue por um vaso sanguíneo. É possível medir a pulsação em determinadas áreas do nosso corpo, onde os vasos sanguíneos eles se encontram bem próximos à nossa pele. Então, por isso é possível ver a pulsação daquele vaso que indica o número de batimentos do coração. Então, sempre que o sangue é lançado, é bombardeado pelo coração, então esse vaso sanguíneo ele pulsa. Essa pulsação ela é escutada em regiões do punho e em regiões do pescoço, certo? Como está sendo mostrado aqui embaixo também. Tudo isso porque são regiões onde tem vasos sanguíneos muito próximos à nossa pele. Então, medindo o número de pulsos, de pulsações em 1 minuto, é a medida, então, da frequência cardíaca dessa pessoa. Por fim, outra coisa que nós precisamos saber é que o nosso sangue ele é capaz de realizar um processo chamado de coagulação. A coagulação, ela acontece sempre que um vaso sanguíneo é rompido. Então, quando eu tenho uma lesão em um vaso sanguíneo, um processo de coagulação vai ser iniciado para resolver esse problema de lesão nesse vaso sanguíneo. Então, uma lesão dessa, ela poderia levar à morte de uma pessoa se a gente não tivesse a capacidade de realizar o processo de coagulação. Então, como é isso? Aqui nós temos um vaso sanguíneo, ó. Aqui eu tenho umas células do sangue, e aqui eu estou mostrando os restos de células que eu falei para vocês, que são chamados de plaquetas. São as plaquetas que vão ajudar no processo de coagulação do sangue. Então, esse vaso sanguíneo ele foi rompido, fazendo com que o sangue ele saia dele. Se ele não for controlado, isso pode levar a uma perda de sangue muito grande, o que eu vou chamar de hemorragia. Então, o que vai acontecer é que quando o vaso sanguíneo ele é rompido, substâncias presentes no sangue vão fazer com que as nossas plaquetas elas comecem a inchar e também ficar mais pegajosas. Além disso, no nosso sangue, algumas substâncias elas vão ser transformadas em fibras. E aí o que vai acontecer? As plaquetas incham, ficam pegajosas, fazendo então com que elas comecem a formar um aglomerado com as células do sangue. Além disso, substâncias presentes no sangue vão formar uma espécie de fibra, prendendo então as células e as plaquetas e fazendo então com que aquele sangue ele seja aquele rompimento do vaso ele seja impedido devido à formação dessa estrutura aqui. Essa estrutura é aquele popular sangue coagulado que a gente costuma ver, aquela bolinha de sangue que a gente vê coagulado quando leva um corpo. Na verdade, é as células do sangue que estão presas por essas fibras junto com as plaquetas. Então, através da coagulação do sangue, nós podemos evitar a perda de sangue excessiva, resolvendo esse problema de lesão do vaso sanguíneo. Então, no plano de estudo que eu enviei, vocês vão encontrar um resumo do conteúdo, vão encontrar a atividade para ser resolvida, certo? Então, leiam as informações do plano de estudo e lá também tem os horários em que eu estarei disponível para a retirada de dúvidas de vocês.